Você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres, 5 identidades, mas todas com um único objetivo: levar a reflexão política aí para sua casa, para o seu local de trabalho, para o seu clube social, enfim, onde você estiver. Meninas, quando a gente iniciou esse programa, a gente teve que, no início, explicar para os nossos telespectadores o que significava o Política Sem Mistério. E que não tratava de um programa que falasse de situações partidárias, de assuntos partidários, de figuras políticas, e sim que a gente estaria sempre debatendo, trazendo uma grande ou um grande convidado sobre políticas públicas que, de certa forma, impactam o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa formação, o nosso destino, a nossa profissão. Então, a gente sempre está escolhendo políticas públicas aqui que é fácil de falar e também é difícil de falar. E o tema hoje é um tema que muita gente não gosta de discutir. É um tema que existe diversos tabus em torno dele, né? Que é a autonomia da nossa reprodução, né? Da nossa possibilidade de dizer não no momento reprodutivo, né? Da nossa emancipação, da nossa liberdade sexual e nossa liberdade reprodutiva. Então, é por esse motivo que eu estou aqui com a nossa convidada Nayara. Já vou apresentá-la já. Meu nome é Lisdeile Nobre, eu apresento esse programa juntamente com Andréia Peixoto, Maria Goretti, Viviane Leite e Jéssica Tupinambá. Então, nós estamos aqui hoje com uma professora da UESC, uma professora de filosofia. Ela é Nayara Maria Santana, antropóloga, professora assistente do Departamento de Filosofia da UESC. Ela pesquisa saúde sexual e reprodutiva, é integrante da Rede de Humanização do Porto e Justiça Reprodutiva da Bahia, do Parto, do Fórum, e faz parte do Fórum Estadual sobre Aborto Legal da Bahia. Então, Nayara Maria, o pessoal chama você de Nayara Maria, ou de Nayara, ou de Maria, como você é chamada, e seja bem-vinda. Olha, isso varia bastante, viu? Fora daqui, né, em Salvador, na vida acadêmica e outros lugares, realmente me chamam mais de Maria, mas aqui todo mundo me conhece mais como Nayara, inclusive minha família. Então, o Nayara Maria contempla bastante os dois. Eu gosto de Nayara Maria porque eu chamo Lisdeile Maria, mas ninguém me chama de Lisdeile Maria, mas tudo bem. E vamos lá, então a gente vai falar hoje, eu elaborei esse programa em cima de um voto que para mim é um voto histórico, né? Um voto extremamente bem consubstanciado, muito bem formulado, né? As meninas que leram aqui. Eu estou falando o voto da ministra do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que já está aí se despedindo, né, da sua carreira enquanto ministra. Com certeza já está partindo para a aposentadoria e deixou grandes julgamentos aí, marcas num processo progressista de muitas ações que precisaram de um entendimento social, inclusivo. E a ministra Rosa Weber deixa aí nos seus últimos votos, um voto de quase 129 páginas, uma verdadeira aula de direito constitucional, de hermenêutica jurídica, de direito penal, enfim, um voto que traz a história do feminismo, um voto muito bem feito, muito bem fundamentado, né? Um voto que a gente vai discutir alguns trechos e eu vou começar aqui para a gente iniciar a nossa rodada de debates com um trecho desse voto da ministra Weber, Rosa Weber, da ADPF 442, né? Ela disse assim: como relatei, a controvérsia posta diz com a constitucionalidade da criminalização da interrupção voluntária da gravidez nas 12 primeiras semanas, a qual traduz
o autêntico conflito entre direitos fundamentais e valores constitucionais. Tema jurídico sensível, né, meninas? E de extrema delicadeza em razão do desacordo razoável que o circunda ao suscitar esse tema convicções de ordem moral, de ordem ética, de ordem religiosa, de ordem jurídica. Então, eu começo passando já a palavra para a nossa convidada. Nayara, é muito difícil debater esse assunto em sociedade em virtude desses, temas, dessas convicções que circundam falar da liberdade reprodutiva, da nossa liberdade sexual, porque envolve temas muito sensíveis na sociedade, como moral, como ética, como religiosidade, como temas jurídicos. Continua difícil. Olha, eu vou pegar um ganchozinho e ouvindo o que você estava falando agora, me ocorreu pensar a parte da antropologia, imaginar que a gente trata como a sociedade na qual a gente vive. Como se essa sociedade fosse a única sociedade existente no mundo e a única forma possível da gente pensar o mundo, estar no mundo, organizar o mundo. Enquanto isso não é verdade. Existem sociedades várias dentro de um mundo, que convivem, às vezes não convivem, umas convivem menos com as outras do que as outras, umas se acham mais corretas, mais certas do que as outras. E existe essa sociedade que a gente faz parte, que faz parte de algo maior que a gente pode chamar de sociedade moderna, de sociedade contemporânea, essa sociedade industrial, essa sociedade que é profundamente influenciada pelos valores religiosos cristãos, judaicos, católicos, mas ela é uma dentre tantas no mundo, E toda a sociedade, ela parte do seu próprio lugar no mundo para pensar o mundo todo. É o que em antropologia a gente chama de etnocentrismo. Então a gente tende a achar que a forma que a gente olha o mundo, que a gente se vê, que a gente se enxerga, que a gente significa o mundo é a forma mais correta. E aí entra o conflito de opiniões, A gente vai pegar um tema tão sensível como esse, que precisa ser debatido considerando dimensões como saúde pública, como ciência, como garantia da vida, sim, da vida de mulheres que morrem todos os dias. E a gente acaba trazendo para um campo de um debate com um teor exclusivamente moral, religioso, dentro de uma visão religiosa, que é essa religião cristã, católica, ou judaico-cristã, que vai incluir aí uma série de religiões que não só a religião católica, para tratar sobre esse tema a partir desse olhar. Nayara, eu queria... Você tocou num ponto importante e eu acho que você já logo falou da maior dificuldade da gente enfrentar assuntos que precisam, políticas públicas que precisam ser enfrentadas, da sociedade se perceber só na sua sociedade, Na sua visão, como antropóloga, para a gente reconhecer outras sociedades, o que você julga importante até para ampliar esse debate? Bom, em termos de antropologia, pensando como antropólogo e acionando os conceitos da antropologia, nas primeiras aulas de antropologia, num curso para pessoas que estão acabando de chegar, a gente vai tratar primeiro de alguns conceitos. O primeiro deles é etnocentrismo, que é esse que eu falei agora, essa tendência de olhar para o outro a partir dos meus próprios valores. E o segundo talvez seja a ideia do relativismo cultural, que é exatamente você conseguir entender que eu tenho o meu lugar no mundo, eu tenho a minha forma de pensar, Vamos supor, eu posso ser católica, organizo o meu mundo a partir dessa ideia religiosa, a minha vida, a minha família, a minha noção de parentesco, de casamento, pode estar relacionado com isso, mas o outro talvez, o meu vizinho, ou o meu vizinho que está aqui do meu lado, ou às vezes o meu vizinho que está longe, o meu vizinho que está ali na sociedade, sei lá, em outro país ou em outro estado, ele tem o direito também de se organizar de outra forma, e ele pode partir de outros lugares, ele pode ser uma pessoa indígena que vai vir, que vai ter uma religião, um olhar sobre a espiritualidade, sobre a religião de uma maneira diferente, pode ser um muçulmano, pode ser um islâmico, pode ter diversas interpretações sobre os mesmos temas. E aí a gente precisa ter um olhar relativo em relação ao outro.
olhar para o outro a partir desse lugar que o outro parte, não do meu. Pensando numa convivência pacífica, em que eu possa viver da forma como eu escolho viver, como eu penso, mas que esse outro também tem um espaço no mundo a partir da forma como ele se vê, como ele pensa também. Igual você leu o voto da ministra Rosa Weber, um espetáculo, né? E eu acredito que o que Nayara está falando está escrito naquele voto de outra forma, né? Ela divide o voto dela em duas partes, né? Ela cuida da recepção ou não daquela DPF, que é algo que qualquer julgamento primeiro tem que passar pelo saneamento da procedibilidade, se aquele processo é viável, né? Ele tem condições de procedibilidade ou não. E já nesse contexto de análise da procedibilidade, ela fala, olha, a nossa sociedade ela é uma sociedade que vive num processo, nós vivemos numa democracia constitucional. Ou seja, o nosso consenso é pela maioria. Só que o fato de ter o consenso da maioria não significa o apagamento das minorias, né? E que, de certa forma, está dito de outra forma pela antropologia aqui, pela nossa professora Nayara. Eu acho tão importante a gente ver isso, que não é que um consenso geral pode ser esmagador de minorias. Não é isso, Gó? Exatamente. A minha fala, nesse momento, vai ser bem breve, no sentido de que eu quero ter uma síntese e uma forma pouco formal para que o nosso público entenda o que a gente está falando. Porque quando se fala desse tema, é um tabu, é muito polêmico, né? Então, quando a Nayara falava em sua fala, eu estava aqui olhando as minhas anotações e Ulrich Becker, né? Ele fala da sociedade de risco, da sociedade do capitalismo. E o que é que tem a ver isso com o aborto? Tem a ver exatamente as desigualdades sociais, as desigualdades de gênero. Isso é uma questão de saúde pública. Aborto, a questão do aborto, a questão da discussão sobre o direito de reprodução da mulher ou não, sobre o seu corpo ou não, não é uma simples decisão. Observemos que há algum tempo era proibido fumar. E hoje é uma droga lícita aqui, mas porque é lícita eu vou fumar, né? O álcool é uma droga que mais mata em acidentes. Porque o álcool é lícito, eu vou beber. Então, por que eu estou falando isso? Isso é lugar comum que eu estou falando. Isso não é discussão para aprofundamento. Mas eu estou falando aqui diretamente para o público que que está nos assistindo. Por quê? Porque a questão do aborto não é para que nós, mulheres, saiamos engravidando por aí e pronto, eu posso voltar, vou ali abortar. Não. Não é isso, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas de dois mundos, dentro de uma só sociedade. De um mundo no qual o aborto já é normalizado, porque as pessoas que têm poder aquisitivo, elas têm todo um aparato, elas têm todo um cuidado, elas podem fazer aborto até dentro de casa porque têm condições para aquilo e elas sobrevivem. E de outro lado, a gente tem uma população pobre, preta, periférica, que não tem acesso sequer à saúde básica e que morre fazendo abortos clandestinamente. Então a discussão é essa. A discussão não é dizer que a mulher vai sair abortando por aí. É uma questão de saúde pública, mas infelizmente, em razão do nosso histórico cristão, do nosso histórico da nossa formação, né, judaico-cristã, a gente ainda está esbarrando em pleno século XXI na discussão sobre o aborto. A ministra Rosa Weber, né, a professora Nayara, Andréia, ela discute, ela tenta fundamentar a sua decisão, que é a favor dessa liberdade de interromper uma gestação não desejada até 12 semanas, né?
e ela decide isso por uma técnica que os juízes chamam de proporcionalidade, onde tem conflitos entre dois valores que estão tutelados pela nossa Constituição, né? E eu queria mencionar aqui esses valores para a gente ampliar o nosso debate em cima desses valores, porque ela vai fazer aquele processo de sopesamento, né? Ela vai pesar o que está equivalendo ali, né? E considerando o relativo, o outro, né? Aquele que é diferente de mim, né? Ela fala do direito à vida, que é um direito que está previsto na nossa Constituição, né, que está no âmbito da proteção do constitucionalismo, os direitos fundamentais das mulheres, né, os direitos sexuais e reprodutivos como direitos fundamentais e está dentro do desenho constitucional, né, a justiça social reprodutiva, né, com a resposta institucional aos deveres de proteção. Nayara, são diversos valores. Ela pega de uma concepção de vida não embrionada, mas de vida de pessoa humana. E que quando se fala em vida, esse é o primeiro direito. Mas eu tenho que ter esse direito, mas eu tenho que ter os outros direitos também que estão previstos na nossa Constituição. Não é isso? Então, como que você vê a Rosa Weber decidindo, fazendo esse contrabalanceamento desses direitos para dizer que nós temos aí essa liberdade sexual e reprodutiva? Olha, isso faz a gente entrar num debate interessante, que é esse debate que você até menciona. Quando que começa a vida? E o que em que campo, em que esfera a gente vai transitar para debater sobre isso? Por que eu falo isso? Porque religiões, elas várias, né, muitas, podem debater de diversas maneiras essa questão. Quando é que começa a vida? Muitas delas, inclusive, vão dizer que a vida começa a partir do momento da concepção. Às vezes é até o momento que você nem sabe, né? Seja a mãe ou o pai, enfim. Sim. Ninguém sabe se ali no momento da concepção, se aquela concepção realmente aconteceu ou não. Mas a religião vai dizer que a vida começa ali. O que eu penso do voto da ministra Rosa Weber, primeiramente em relação a isso, é que o Estado, a Constituição, a lei, as leis, as políticas públicas, elas são baseadas não em argumentos de religião X ou Y. Elas são e devem ser baseadas em argumentos científicos, em argumentos que vão trazer para a gente dados, né, em argumentos robustos, no sentido da possibilidade de uma certa universalização a partir disso que a gente chama de racionalidade, porque tem um método científico, porque parte de um método que vai mostrar pra gente que é uma maneira de comprovar aquilo ali. Algo que a religião não é capaz de fazer, a menos que você creia. E aí isso vale pra quem crê. E eu não sou contra quem crê. Quem crê tem que ter o direito de crer e crer no que acha que precisa crer. E esse direito ele precisa ser assegurado pela Constituição também. As pessoas precisam ter liberdade religiosa para professar a fé que elas desejam ter. Mas, quando a gente vai pensar em política pública e Estado, em Constituição, a gente precisa entender que o Estado é laico. E que o debate sobre quando começa a vida, ele não pode ser baseado em uma religião ou outra religião. Ele tem que ser baseado em dados científicos. E o que a ciência hoje mostra pra gente é que se é possível dizer, determinar, porque isso é um debate super sensível, até para a ciência, porque a ciência é feita por pessoas e pessoas carregam valores de sua sociedade. E é difícil também debater isso dentro da ciência. Mas a ciência ela vai dizer que até um determinado momento, se é possível então a gente determinar quando é que a vida começa, a maioria dos cientistas vão dizer que quando não há formação cerebral e não tem ali uma atividade neurológica, não é possível ainda dizer então que há uma vida humana de fato formada. Então, esse voto e esse argumento das 12 semanas tem muito a ver com o argumento que vem da ciência, nesse sentido de entender quando é que a vida começa para a ciência e não para a religião. A própria ideia de justiça reprodutiva também, que ela aciona, da justiça social reprodutiva, é uma ideia também que vem do campo de estudos sobre saúde sexual e reprodutiva, sobre direito sexual e reprodutivo e de um acúmulo de um movimento feminista, principalmente das contribuições do movimento negro para
para esse debate sobre da saúde sexual e reprodutiva, dos direitos sexuais e reprodutivos, de dizer que não há direito sexual e reprodutivo se não há justiça social. Justamente porque, como minha xará Maria disse, as mulheres que mais morrem, que mais enfrentam barreiras de acesso à saúde, que mais têm problemas, são as mulheres negras, indígenas, periféricas, as mais pobres, com menor escolaridade, as solteiras. São essas mulheres que estão num lugar de vulnerabilidade socioeconômica. Diante disso tudo, a ministra Rosa Weber, ela diz no seu voto: o remédio adequado para lidar com os dissensos consiste na tutela da livre expressão. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui, tentando ampliar esse debate para levar esses esclarecimentos que às vezes a gente, não tinha pensado nesse sentido. Eu tenho a minha religiosidade, tenho a minha fé, eu tenho a minha ética, eu tenho a minha moralidade, mas isso não significa que ela é igual a do meu vizinho, do meu parente, do meu amigo, né? E que ele também tem esses outros direitos previstos. Essas liberdades, essas liberdades sexuais e reprodutivas, elas estão lá na Constituição Federal, né? E só pode ter acesso a essas liberdades que estão previstas na nossa Constituição Federal a partir do momento que eu tenho vida. Se eu tenho vida, eu posso reclamar estas liberdades, né? Então, ela disse que consiste na tutela da livre expressão de ideias. É o que isso aqui a gente falou: não, nós vamos enfrentar o programa, vamos levar isso a debate, porque o Política Sem Mistério tem essa função, né? O programa ele foi criado com esse objetivo de ampliar debates que até então, para muitos meios, é difícil ainda ser ditos, né? Mas é nesse sentido de ampliar as ideias, visões de mundo, que a gente não pode decidir. Eu digo muito isso, Nayara, porque eu sou professora de curso de Direito. E eu sempre falo para os meus alunos: quando vocês estiverem no gabinete, na função de juiz, na função de promotor, nas diversas funções que decidem a vida de pessoas, vocês não vão decidir vidas de pessoas na sua sociedade, na sua concepção, na sua percepção ética, moral, religiosa. E aquela pessoa que está ali acessando, ela tem essas liberdades que estão previstas na Constituição Federal, né? E a gente vê logo, a gente pode até avançar um pouco o debate e sabe que o direito penal é a última ratio de maior controle, vamos dizer, mais severo, mais duro tipo de controle da sociedade. E a gente sabe que, estudando a história do feminismo, a gente entende por que os nossos corpos são controlados, né? De modo que todos os atores sejam intérpretes. Então, a Rosa Weber está chamando para que todos nós sejamos intérpretes na esfera pública democrática aberta a esse debate. É isso que a gente tem que fazer, né, André? A gente tem que levar esse debate, não que a gente esteja aqui no sentido de mudar opiniões, mas também, né, no sentido que é simplesmente que abra essa possibilidade da ideia ser dita, da ideia ser expressada, de enxergar novos pontos de vista. E eu digo isso para os meus alunos porque eles não vão decidir só apenas na sua concepção, na sua percepção, na sua visão social. Exatamente. Eu vejo que quando a gente fala o nome aborto, já é um tabu. A gente não pode falar, a gente não pode ter o direito de falar sobre o aborto. Que isso já cria uma resistência. As pessoas já falam assim: mas você... Hoje me falaram: mas você vai falar sobre aborto? Já me disseram isso. Falar sobre isso foi um homem que me perguntou: mas você é a favor? Quer dizer, não respeita nem o nosso momento de fala e de discutir sobre um determinado tema. Eu vi uma parte da decisão que fala que o Estado precisa da liberdade de escolha e precisa garantir essa liberdade. A autonomia a uma mulher. Isso é fácil, foi fácil para a Rosa Weber fazer uma decisão nesse sentido? Não é fácil, porque já o tema aborto já é uma dificuldade. Mas ela foi firme e ela disse que precisa que o Estado garanta essa liberdade, porque a Constituição Federal prevê essa liberdade. Como a
nossa convidada, Nayara, disse, ela falou, é a questão científica. A gente precisa ver que fala-se de ciência, fala daquilo que é comprovado, aquilo que está na lei, aquilo que está na Constituição Federal. Tá, vamos prever isso. Tem uma coisa que o Gorete falou que é interessante, da questão da segurança. A gente precisa mostrar para as pessoas, a gente precisa falar que o aborto precisa ser seguro. Existe muito mais abortos clandestinos. E para isso a gente precisa ter uma segurança para que faça um determinado procedimento e que garanta essa mulher que ela saia de lá, seja uma mulher pobre ou rica, mas tenha igualdade nos dois lados. Teve eu lendo, fazendo algumas anotações, precisa 3 parâmetros para a gente analisar a segurança de se fazer um aborto. Um é aborto seguro, outro aborto menos seguro e um nada seguro. Então, a gente precisa analisar por essa ótica. Analisemos pela segurança que o aborto vai acontecer, vai ocorrer com essa mulher. Se a mulher tem essa escolha, ela precisa ser amparada pela lei, que a escolha dela deve ser respeitada. Nós aqui, a maioria de nós aqui somos evangélicas, né? Você é católica e nós estamos aqui praticamente cristãs evangélicas. Maria são cristãs, vamos colocar nesse sentido. E isso não nos impede de estar aqui discutindo esse assunto, né? A gente se sente que nós estamos aqui tratando, talvez na minha concepção não faria, mas na concepção de outra pessoa faria, ou talvez numa circunstância, não sei, talvez em outra circunstância também faria, né? Eu não sei em que circunstância. Vi você, como enfrenta esse assunto hoje? O que vocês falaram me fez pensar sobre que o aborto, ele é livre para quem tem dinheiro. Por quê? Porque as mulheres que elas abortam e que têm dinheiro, geralmente elas procuram, por exemplo, outros países que é legalizado. Por exemplo, que existem em média 60 países que são legalizados. Procuram clínicas clandestinas que cobram um valor a mais, porque até então correm o risco de ser presas. Por exemplo, R$3.000, que pode custar. Então, assim, e para as mulheres pretas, periféricas, pobres, indígenas, é muito mais difícil. Elas estão em situação de vulnerabilidade que sequer tiveram a oportunidade de ter acesso à prevenção. Então, se elas não são amparadas pelo Estado e pela própria sociedade, elas estão ali marginalizadas, como elas vão lidar com a pauta dessa sobre o aborto? E aí a gente parte para a consequência, que são diversas mulheres mortas, né? Por conta disso. Como você vê essa situação? É um caso de saúde pública, como o Vivi está dizendo, Nayara. Isso aí é o ponto-cheque, né? Eu acho que é isso que é super importante. Porque quando a gente fala sobre aborto, você falou, quando a gente fala a palavra aborto, já sente que causa esse susto. Parece que a gente está sempre nesse lugar de quem é contra e quem é a favor do aborto. Não é sobre ser contra ou a favor do aborto. É ser a favor da preservação da vida de mulheres. Por quê? Porque o aborto ali é uma realidade. A gente pode continuar mais 200, 300 anos contra o aborto no Brasil. Ele vai continuar sendo uma realidade. Não vai impedir que pessoas façam um aborto. Exatamente. Todo mundo aqui, eu posso quase garantir, que conhece alguém que já fez um aborto em algum momento da sua vida. Uma estatística de 10 para 7 mulheres. A pesquisa nacional sobre o aborto que saiu, né, que foi publicada esse ano, que foi feita em 2021 por Débora Diniz, minha colega antropóloga, ela mostra pra gente que a cada 7 mulheres brasileiras com 40 anos, uma já realizou um aborto. Aqui nós somos 6. Se tivéssemos mais uma, estatisticamente diria que uma de nós já teria realizado o aborto em algum momento da sua vida. E os primeiros abortos, inclusive, são, numa grande maioria, antes dos 19 anos, às vezes antes dos 15 anos. Sim. Isso nos diz muito sobre acesso à saúde sexual e saúde reprodutiva, à contracepção. Porque falar sobre legalização do aborto, sobre descriminalização do aborto, sobre acesso ao aborto como saúde pública, porque preserva a vida de pessoas, é pensar, por exemplo, que hoje a curetagem é um dos procedimentos mais realizados no SUS. Isso significa gasto para o Estado. Não é só sobre mulheres que morrem. Para aqueles que não se importam com isso, a gente pode partir para outro debate, para mostrar o quanto isso custa em termos de cifras de dinheiro ao Estado brasileiro. Então, se a gente consegue lidar com isso de uma outra maneira, a gente consegue ter uma redução de gasto público, por exemplo.
né? É pensar, por exemplo, que quando a gente fala sobre esse tema, é falar também sobre ter acesso a contraceptivo, é sobre ter uma política que pensa o antes e o depois, porque a gente tem também, quando a gente vai pesquisar aborto, a gente vai ver que tem a questão da reincidência do aborto, mulheres que abortam e depois acabam abortando de novo. Isso mostra o que pra gente? Que essa mulher ela não tem acesso a saber o que é um DIU, a de fato entender como é que usa um anticoncepcional, a conseguir acessar um anticoncepcional e mais do que isso, que a reprodução ela tem estado, historicamente, nas costas das mulheres. É responsabilidade das mulheres. Nós estamos falando sobre isso aqui o tempo todo e a gente não citou, por exemplo, o papel do homem nesse processo reprodutivo. E interessante falar também, né, Ara, porque o Congresso, a maioria são homens, né? Sim. E homens falando, discutindo sobre um tema que é da mulher, né? Sobre a mulher. Então, eu achei interessante a gente até comentar sobre isso. Eu gostaria que você comentasse também sobre essa questão. Eu acho que aquilo, no início, Liz Daly falou assim, uma frase que eu achei super interessante. Essa possibilidade da gente dizer não. E aí, quando a gente vai pensar, né, sobre relação de poder, né, a forma como a nossa sociedade se estrutura, isso que a gente vai dizer que é um patriarcado, que na verdade é dizer o quê? Que existe uma forma de organização de poder na sociedade, que esse poder está concentrado na mão dos sujeitos do gênero masculino, dos homens, né? Isso é pensar de maneira mais simples o que é o patriarcado. Eu acho que isso é visível. Os homens, eles são donos do poder. No sentido de que é isso, a maioria estão lá na Câmara, há pouco tempo a gente não podia nem votar. Vários direitos nós fomos conquistando e ainda temos muitos a conquistar pela frente em relação à participação. A gente ainda ganha menos. A gente está tendo agora um processo de lei para tramitar que obriga, por exemplo, essa equalização salarial. A gente ainda não tem isso como uma realidade. Isso mostra pra gente como esse poder ele é organizado de maneira desigual, está distribuído de maneira desigual, né? E a gente é esse gênero, ou seja, nós mulheres somos os sujeitos sociais que não temos essa capacidade de dizer não para muitas coisas. Nayara, aproveitando aqui esse link, me fez muito refletir e pensar sobre se esse tema não fosse uma mulher que estivesse lá, jamais seria debatido. Então, Estaria decidido. jamais seria um tema que fosse debatido, discutido, votado, se não fosse por uma mulher. Então, aqui eu destaco a importância das mulheres estarem ocupando essas cadeiras, né? Com certeza. Olha, Nayara, você tocou num ponto para mim que eu vejo como chave, que é a coletivização da educação dos filhos. Sim, perfeito. Deste papel que é centrado no gênero feminino, né? Na mulher, vamos dizer assim. Que nós é que somos, secularmente, desde que o mundo é mundo, as responsáveis pela reprodução e o cuidado. Ou seja, nós somos inerentes às esferas do cuidado. Cuidado da criança, cuidado da casa. E o fato de sermos responsáveis pelo cuidado, isso dificulta esse debate, essas ideias, essas expressões populares, porque tem muito homem que não faz o prato de comida. A mulher chega, tem que fazer o prato, botar na frente, né? Quando tem o homem, né? Quando tem um homem. Quando tem um homem. Porque muitas vezes a mulher engravida e este homem some, né? Exatamente, igual. E ainda ela fica com aqueles filhos ali, ele não se importa por isso, né? Como diz, tá tranquilo, como diz, tá com a mãe. Isso dificulta, né? Dificulta muito. E isso significa dinheiro. Se não fosse dinheiro, as coisas não eram como são. Essa ideia desse cuidado feminilizado, né? Que é a nossa realidade. A gente tem pesquisas que mostram isso pra gente em dados, em números, estatisticamente. Agora eu não vou me lembrar exatamente, mas é possível achar isso fazendo uma busca. Tem um instituto de pesquisa que já fez esse cálculo. Quanto que o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado de todas as mulheres do mundo gera anualmente de incremento ao PIB dos países. A gente tem isso em dado. Então, isso é interesse econômico, manter a gente nesse lugar. Inclusive, manter a gente nesse lugar de controle, que passa também pelo controle da reprodução, pelo controle do corpo, pelo controle do desejo, pelo controle da atividade sexual. Porque, como vocês disseram,
Fazer aborto não é uma coisa simples. Eu acordei aqui, tô aqui sem fazer nada, vou ali fazer um aborto agora, porque fazer um aborto é algo muito legal. Não. E recorre a um aborto como forma contraceptiva, como muitas pessoas imaginam. Descriminalizar o aborto não significa dizer que as pessoas vão ser obrigadas a abortarem. Quem tem sua religião vai continuar tendo o direito de escolher não fazer um aborto. Mas mulheres, por exemplo, que são violentadas sexualmente vão poder acessar um aborto, porque ela... E que, inclusive, hoje já é um aborto legalizado, mas enfrenta barreiras de acesso por conta do tabu. Sim. Né? Mulheres que engravidaram e optam por não engravidar, elas vão ter a possibilidade. Quem são essas mulheres? A Pesquisa Nacional do Aborto mostra pra gente que essas mulheres não são mulheres promíscuas, não são mulheres que não têm filhos, que não são casadas ou que não têm religião. Né? Vale ler os resultados dessa pesquisa de Débora Diniz. Mostra pra gente que a maioria das mulheres que realizam aborto no Brasil são mulheres casadas, com filhos, evangélicas ou católicas, que professam a religião e que recorrem a isso porque entendem que naquele momento elas não têm condição de ter um filho ou de ter outro filho. Porque esse trabalho, seja ele o trabalho do cuidado, seja ele esse onerar econômico que um filho representa, vai recair todo nas costas dessa mulher. Inúmeros fatores, né? Exatamente. Esse fator, para mim, eu acho que é chave com relação ao nosso papel, né? As nossas ideias, os nossos valores que foram embutidos no nosso corpo enquanto mulher dentro da sociedade, né? Mas o debate está muito bom, está muito legal, mas eu tenho que chamar aí a agenda dos povos originários. Eu quero saber por onde Jéssica andou. Antes de chamar, só uma pontuaçãozinha aqui com relação ao tema ainda, é que nós estamos começando a escrever as nossas histórias agora, Certo. né? Nós estamos a falar de nós por nós mesmas, enquanto que nós vivemos numa sociedade, e na maioria ocidental, e nós não somos ocidentais, nós somos latino-americanos, falocêntrica, né? Falo e eurocêntrica. Então, os homens sempre falaram por nós, sempre decidiram por nós. Exato. E aí, a gente entra em dois parâmetros. Por sermos uma sociedade eminentemente religiosa não, moralista, a gente viu casos e vê casos de crianças que são estupradas e essa mesma sociedade vai lá, tenta criar, já viu pessoas da justiça, emblemático, entendeu? Sul, né? Acho que foi no pessoas da justiça forçando uma criança de 11 anos que não sabia nem o que era que ela estava carregando na barriga a querer levar vítima de uma violência. De outro lado, a gente viu uma pessoa que optou por levar a gravidez até o fim e fazer a adoção e foi criticada do mesmo jeito. E aí, eu estava discutindo nos bastidores. Eu sempre convivi no ambiente cristão, no ambiente dentro da igreja. E desde que eu me entendo como uma pessoa que vive dentro do ambiente da igreja, eu conheço, hoje eu vejo as mesmas pessoas que 15 anos atrás estavam orando, a fé dela, orando para engravidar, e até hoje não engravidou. Aí eu te digo, a fila daquelas crianças que estavam para adoção, de 15 anos para cá, os bebês que foram entregues para adoção já estão com 15 anos. Quem é que vai querer adotar um adolescente de 15 anos? A gente ainda esbarra neste outro problema, entendeu? Eu agradeço pela oportunidade. Pode chamar aí agora. O tema suscita, né, diversas reflexões, principalmente nos nossos papéis, né, na história, no script do que é ser mulher. E ainda assim, Liz, eu acredito que a gente está debatendo esse assunto hoje de fundamental importância para a vida de todas as mulheres. E daqui a 2030 vai ser debatido e ainda vai gerar bastante polêmica. Porque não é uma coisa assim, teve 2 países, né, Nayara, que agora foi a Argentina, né? Tá muito próximo. Acho que o Brasil é um dos últimos países da América Latina que ainda criminaliza. Eu acho, Jéssica, que nós estamos mais perto, né?
para essa, vamos dizer que tivemos mais longe. Mas eu digo no sentido que sempre vai gerar polêmica das pessoas, sim. de aceitação mesmo, de respeito mesmo. Mas eu acho que Pelo menos estão caminhando. acho que a partir do momento... A mesma polêmica houve naquela DPF, salvo engano, 54. Sim. Dos fetos acéfalos, né? Então houve essa mesma polêmica, mas conseguimos avançar. Vai surgir outras coisas. Claro que essa situação de hoje, né, de uma sociedade que a gente tá vivendo aí um fascismo, nos livrando de um fascismo, mas que ainda existe. Sim. É claro que vai ser bem mais difícil, né, como a Jéssica tá falando. É buscar entender mesmo o contexto, a realidade de cada mulher, e aí, né? Meninas, eu sei que o debate suscita a gente, instiga a gente a dizer as nossas reflexões aqui. Eu acho isso importante. Na era parte 2, acho que vai ter que... Novidade. Vou ter que trazer aqui agora, nesse instante. Eu quero saber por onde Jéssica andou esse final de semana. Viajou aí a agenda dos povos originários para saber onde Jéssica Tupinambá traz aí como novidade nessa agenda dos nossos povos originários. Olá, Política Sem Mistério. Hoje eu estou aqui em São José da Vitória, sabe por quê? Está ocorrendo a Copa Indígena, é isso mesmo. Hoje está tendo aqui no estádio Silveirão a semifinal dos times de Tupinambá e Pataxó-Ranrém. Agora em campo, nós temos os times de Tupinambá, Tamandaré versus Serra das Trencas. No segundo momento teremos Mandacaru versus Anchorrá, Pataxó-Ranrém. Esses times estão disputando a final que acontecerá em Salvador, em Pituaçu. E é isso mesmo, olha só. Temos muita gente aqui. E a gente quer dizer o quê? Que o futebol é muito importante para as comunidades indígenas, para os povos indígenas. Então é isso aí. Copa de Futebol Indígena. Estamos aqui com quem? Quem é essa pessoa aqui que está na minha frente? Eu sou, Tete Tupinambá, Serra do Padeiro. Estamos aí nesses jogos indígenas aí, promovendo mais expectativa aí para a juventude aí, né? Jovens indígenas. E olha só, vocês que não conhecem, esse aqui é o principal coordenador de toda essa Copa Indígena. Ele vem coordenando aí diversas copas no sul, extremo sul, oeste, norte da Bahia. Então ele tá aqui, Tete Tupinambá, é o principal coordenador dessa Copa, juntamente com outros parceiros, com outros aliados. E hoje o jogo tá sendo como, Tete? Tá sendo bem disputado, viu? Tamandaré tá ganhando aí de 2-0. Serra das Trencas tá perdendo, tá correndo atrás, mas o jogo tá bem pegado, viu? Então serão 2 dias de jogos. 2 dias de jogos, hoje teremos 2 jogos, né? E amanhã a final do sul da Bahia. E depois? Depois a final, a semifinal e final vai ser em Salvador, dia 11 e 12 de novembro, no Pituaçu, na Arena Pituaçu, em Salvador. E tá todo mundo junto lá, né? Todo mundo junto, colado, todo mundo na expectativa, né? Ah, que maravilha! É muito bom. Olha aqui Nandinha também, César da Saúde acompanhando tudo. Nosso secretário de Saúde radionalista. Se apresente aí pra gente. Beleza, sou Luiz de Souza, secretário de Saúde de São José da Vitória e profissional de imprensa, Rádio Jornal de Itabuna. Aqui sempre ao inteiro dispor dessa comunidade indígena que faz parte da nossa família aqui. Ah, maravilha, muito obrigada, viu? Vamos juntos. De toda a Bahia e, consequentemente, de todo o Brasil. Boa tarde a todos, parentes aqui presentes. Dizer a vocês que é um prazer estar com vocês nesse momento. Dizer que o nosso governo traz aqui para os povos indígenas do estado da Bahia o seu comprometimento com os jovens, com o esporte. E por isso estamos aqui, no acompanhar
Copa Indígena é algo inédito no estado da Bahia, que nunca aconteceu. Estamos aqui no estádio, aqui em São José, acompanhando. Temos nossos coordenadores aqui, indígenas, que estão acompanhando a Copa. Nossa Copa teve início em setembro e teremos a finalização em novembro, lá em Salvador, na capital. E dizer a vocês, com a presença do nosso governador na torcida. Que ótimo. Vou Patrícia. Eu achei muito interessante. Primeira Copa Indígena, né, Jéssica? Isso, então. Já teve uma Copa no ano passado de futebol e esse ano tem a segunda edição dessa Copa com diversos parceiros. O governo do estado da Bahia está patrocinando essa Copa. Que legal. O mais importante é dizer que o futebol também é importante para as culturas indígenas, né? Tem muitas pessoas, tem muitos jogadores que são profissionais e a interação da juventude e também a nossa interação com outros povos a nível de Bahia. Maravilha. E o time feminino também? Tem um feminino. Olha, vamos aproveitar o embalo aí, ô Rafinha. Coloca aí, eu quero saber, já passamos ali. Onde estava acontecendo aquele jogo? Em São José da Vitória. São José da Vitória. Vamos sair de São José da Vitória e vamos procurar o Jai. Onde que Jai está andando? Me diga aí. Que ele é um aposentado que faz turismo. Só, eu sou, ele não tá. Incrível, né, gente? Tá bem, eu chego lá. Eu chego. Mostra aí, Rafinha, por onde anda Jai. Paquede, bom dia, boa tarde, Paquede, boa tarde e boa noite, Paquede, boa noite. Meninas do Política Sem Mistério, continua ainda em Caraíva. Ontem tentamos fazer algumas matérias, mas estava chovendo, não deu para fazer, a iluminação não estava boa. Mesmo nublado, estou tentando fazer aqui alguma coisa para vocês, porque afinal de contas é o Hablando com Jai, tá bom? Olha, eu tô aqui na praça, uma praça em Caraíva. Caraíva é uma comunidade ribeirinha que pertence ao município de Porto Seguro e fica a mais ou menos 60 quilômetros depois de Eunápolis. E aqui agora nessa pracinha, aqui em frente à igreja de São Sebastião, vai acontecer um casamento hoje à noite aqui. Aí tem uma equipe arrumando, essa pracinha aqui fica no centro de Caraíva aqui, ó. É essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem uma pracinha que as pessoas fazem como se fosse assim praça de alimentação. Na verdade é uma praça de alimentação, tá? Tem lojas de biju, tem lojas de produtos daqui das comunidades indígenas. Ali tem um restaurante que o nome é Restaurante Fofocaria, que depois eu vou fazer uma matéria com a dona lá. Aqui também tem o museu lá embaixo na chegada de Caraíva, mas o museu fui ontem e estava fechado. Hoje também estava fechado. Mas por enquanto é isso. Vou agora rodar a cidade para ver o que é que tem de coisas importantes para vocês, tá bom? Um beijo, meu povo! Jai, que bom que você ainda tá por aí em Caraíva. Ele tem certeza que ele ainda vai mostrar muita... Caraíva tem muito ponto interessante ali. Que interessante, né? Uma pracinha e geralmente os vilarejos sempre tem a igreja, né? Como ponto central, ali o crucifixo, né? Tem, né? O patrimônio histórico. Exato, né? E o casamento, você vê já o casamento ao ar livre ali, só não pode chover, né? Porque senão vai estragar toda a vestimenta da noiva. Enfim, né? Aí a gente já começa a falar de noiva, de casamento, de papéis de gênero, que casar a gente nunca diga, eu nunca disse aqui, nunca expressei nenhuma discordância pelo casamento, pelo contrário, né? Tô casada há muitos anos, né? Graças a Deus, 20 e tantos anos de casamento, mas já fiz até bodas de prata. E é uma instituição valorosa, né? A gente não está aqui, nesse momento, descredibilizando nenhum tipo de relação, e nenhum tipo de fé, e nenhum tipo de ética, a não ser as ruins, né? Sim. Enfim, mas que existe também expressões para a gente compreender, porque eu gostei muito do que Nayara disse no início.
que ela falou uma frase que eu gostei, foi uma aula de antropologia aqui para mim, que a gente tem que enxergar que não é apenas a nossa sociedade aquela que a gente viu ali concebida naquelas imagens ali, o banco, a igreja, né, os casamentos hétero, provavelmente ali deve ser um casamento, eu acredito que seja, pode até que não seja, né, mas normalmente é os casamentos héteros que são dentro das igrejas católicas, né, não que não seja os casamentos homosexuais ter também, mas a gente já vê todo aquele desenho que cresce com as nossas percepções e que a gente só enxerga esse mundo e que dificulta a gente acessar outros mundos que trazem tantos sofrimentos aqui, né? Tantos sofrimentos que foi mencionado por cada uma de nós. Para a gente fechar, que Rafa já mencionou aí os poucos minutos que ainda resta, eu quero dizer um parágrafo aqui que Rosa Weber disse no seu voto. Ela diz assim: no entanto, não obstante os passos dados à direção da igualdade, que Nayara diz que é um processo lento, né, gradual, de conquista, e conquistas que não são fáceis, né? A gente sabe que as conquistas femininas levaram muitas mulheres à morte, né? Levaram muitas mulheres a diversos tipos de violência. Então, são passos dados com muita dificuldade na direção da igualdade, como reconhecimento. É certo que a reivindicação da cidadania igualitária entre gêneros para o exercício de direitos fundamentais assegurados no Estado Constitucional ainda carece de efetivação. A nossa Constituição de 1988, que tem um caráter, vamos dizer, avançado em termos, né, de direitos fundamentais, mas que muitos deles a gente ainda não teve acesso, porque eu falo assim, eu sou mulher, mas eu quero ter a minha liberdade de sexo, eu quero ter a minha liberdade reprodutiva, eu quero ter a minha liberdade política, eu quero ter a minha liberdade ideológica. E olha aqui quantas vezes, quantos programas que a gente vem aqui ao longo, que são 32 programas já no Política Sem Mistério, quantos programas nós já passamos aqui, meninas, dizendo que ainda a gente tem dificuldade de acesso a diversas liberdades dessa, ideológica, política, reprodutiva, sexual, que muitas delas a gente tem medo. E que nós, eu e Ideia aqui, que somos mais velhas, e dizendo que muitas dessas liberdades, agora que a gente está conseguindo expressar. Porque eu disse aqui, olha, por mais que eu seja delegada de polícia, muitas dessas, é uma conquista, tá, em termos de alguns cargos, né? Mas muitas dessas liberdades eu não consegui expressar. E agora, com poucos anos, né, na área que eu estou conseguindo. Então é um processo difícil, mas que a gente tem que caminhar, não é isso? Exatamente, né? Essa mudança, ela é uma mudança cultural. E a mudança cultural demanda realmente tempo, demanda espaços como esse, em que a gente possa falar, em que a gente possa conversar sobre esses assuntos de maneira aberta, de maneira tranquila, trazendo opiniões que às vezes não vão ser a opinião hegemônica na sociedade, mas tentando iluminar, digamos assim, trazer novos pontos para que a gente possa pensar sobre isso. Em algum momento hoje é impossível a gente pensar, pelo menos para a maioria das pessoas, que as mulheres não deveriam ter o direito de votar, por exemplo, ou que as mulheres não deveriam ter o direito de viajar sozinhas sem que os seus maridos precisassem assentir, autorizar isso, né? Assinar um passaporte. E isso já foi realidade e não está muito ali longe. Abrir uma conta no banco. Exatamente. Então, essas mudanças elas vão ocorrendo, mas para que elas ocorram, precisa que a gente faça algo por isso. E falar sobre essa saúde sexual e reprodutiva, sobre esse direito de escolha e de maternidade, é falar também não só sobre o aborto, é falar também sobre o direito, por exemplo, de ter partos não violentos. Porque isso a sociedade também nega pra gente. Esse controle da reprodução, ele é tão vasto, né? Ele é tão amplo que ele passa também pelo controle em relação à forma como a gente vai parir, o local onde a gente vai parir e, inclusive, nos coloca nesse lugar de violência até nesse momento. Violência obstétrica, né? Isso. Na verdade.
são vários debates em torno, né? É como Nayara disse, não é uma questão de sou contra, sou a favor, mas de todas políticas e liberdades que estão em torno dos nossos papéis e como nós, os corpos femininos, são tratados na sociedade, ou melhor, eu vou dizer tratados, eu quero melhorar a palavra, controlados, né? E por esse motivo que o Política Sem Mistério enfrenta esses assuntos, né? Traz essa liberdade de expressão, porque isso está previsto na nossa Constituição, né? Por isso que a gente enfatiza sempre no programa 5 mulheres, 5 identidades, porque não existe um meu mundo apenas, existe um mundo ali maravilhoso de Jéssica Tupinambá e dizendo, tô jogando futebol, as comunidades indígenas, justamente porque o indígena joga futebol e também quer fazer um intercâmbio com outros mundos, com outras culturas, com outros esportes. Isso é formidável, né, gente? A gente poder acessar aqui outros conhecimentos, né? A possibilidade de ver o diverso do jeito que o diverso é. Manter o diverso na posição que ele é e, acima de tudo, respeitá-lo nas suas individualidades. Então, a gente agradece muito você que assistiu esse programa, que ficou com a gente, que foi até o fim, sabendo que é um programa de extrema importância, não para mudar as suas convicções, mas para escutar, para expressar e respeitar aquele que pensa diferente. É verdade. Nayara, muito obrigada, querida. Nayara, eu quero te agradecer, mas ainda com um destaque assim, imenso. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por pessoas antropólogas. Será por quê? Será? Desculpa todas as outras segmentos, profissões, mas assim, eu, enquanto indígena, eu aprendi muito com antropólogos, né? Porque antropólogos andam muito em comunidades indígenas, né? Fazendo pesquisa, estudando, analisando. E foi através dessas passagens, né, das pessoas dentro da comunidade que eu aprendi muita coisa com elas. Aí eu tenho um amor, assim, bem grandão por antropólogo. Eu agradeço, gente. Muito obrigada. O é recíproco, né? A gente também aprende com vocês. Só existe porque essa diversidade, Alessia, senão não existiríamos também. Nayara, muito obrigada. Você será sempre muito bem-vinda aqui. Estamos Nayara 2. Nayara parte 2. Para você que ficou com a gente, vai o nosso abraço aqui. A gente fica muito feliz de ter você com debates importantes, com políticas. Aqui sem qualquer mistério. Aqui não tem mistério. É livre, a livre liberdade de expressão. Por isso que o Política chama Sem Mistério, porque aqui a gente fala e fala mesmo. Fala respeitando todas as individualidades. Esse programa é produzido por Lisdeile Nobre e Rafael Gani. É apresentado também por mim, Lisdeile Nobre, Andréa Peixoto, Maria Goretti, Viviane Leite e Jéssica Tupinambá. Ele é dirigido por Barbosa Filho e hoje temos como a nossa convidada Nayara Maria, essa grande antropóloga que trouxe aqui com muita didática, com muita pedagogia, um sistema epistemológico aqui muito bom para falar de um tema sensível e importante para nós mulheres e para toda a sociedade. Até o próximo Política Sem Mistério. Tchau, tchau.